A vida é uma vilã? A vida é uma impossibilidade, porque nós somos mamíferos sobre o planeta, como todos os outros, com essa pecinha de autoconsciência. Então somos os únicos que sabemos que vamos morrer. O que torna a nossa vida uma piada, porque construímos tudo sabendo que os frutos não vamos presenciar, né, a longuíssimo prazo, e que vamos morrer. Então essa autoconsciência é a centopeia pensando, peraí, que perna que mexe primeiro? E aí ela não consegue mais andar, porque são 100, né? E a gente tem, então a vida, ela tem a gente tem que desistir um tanto de dar conta da vida com esse aparelho que nos faz humanos. Porque se a gente tentar, a gente pira, né? Então tem esse lado vilão, que é a própria consciência. Pode ter a melhor das vidas, e ainda assim, a consciência da finitude, essa espada sobre a cabeça, ela nos marca sempre. Só temos agora. Se eu não aproveitar esse momento, acabou. E depois tem outro, porque vai acabar. Então, é agora. Eu faço isso. É agora. Eu vivo agora. Eu digo, realmente a morte para mim é conselheira, porque como ela se apresentou para mim muito cedo na minha vida, eu acreditei, a gente morre. Eu não tenho dúvida. Então eu não posso ficar brigada com meu marido até o dia seguinte. Vamos conversar agora, porque eu não quero esse gosto amargo na minha boca, se eu posso ter uma noite gostosa, mais uma noite, porque pode ser a última. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é a psicanalista que eu sempre desejei para a psicanálise que eu nunca fiz. Além de ser conhecida como uma das profissionais na área da saúde mental mais prestigiadas e experientes do Brasil e de ser diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, com doutoramento feito em Psicologia pela Universidade de São Paulo, é uma mulher desempoeirada, culta, sábia, charmosa, grande comunicadora, autora do famoso podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, com a Trovão Mídia, onde tem deitado algumas figuras públicas no divã da escuta. Mas acima de tudo isso, é uma brilhante pensadora, ensaísta e agitadora de consciências. Não só através das crónicas que assina semanalmente no jornal Folha de São Paulo, como através dos livros que tem escrito, levando-nos a refletir sobre nós, os outros e o mundo, através das ferramentas da psicanálise. Falo de Vera Iaconelli, autora de obras como Criar Filhos no Século XXI ou Manifesto Antimaternalista, uma denúncia contundente da armadilha ideológica que responsabiliza unicamente as mulheres pelo cuidado com as próximas gerações. Outra das suas obras tem por título Felicidade Ordinária, distinguida com o Prémio Jabuti em 2025, com textos que atravessam os vários medos, traumas e desejos contemporâneos. Mas a conversa que nos traz aqui tem como ponto de partida o seu mais recente livro, Análise, Notas do Divã, que acaba de ser editado em Portugal pela Companhia das Letras. Uma prosa onde a autora se revela escritora, num escrito que navega nas águas da autoficção, de evidente qualidade literária, revelando as suas dores mais íntimas e familiares,
ao deitar-se ela própria no divã para reconstruir as peças da sua história pessoal. O pai violento e alcoólatra, a mãe submissa, a morte dos irmãos, a terapia falhada e as outras que a iluminaram, os casamentos e divórcios, as filhas, o lugar do desejo, da escrita, da edificação de uma casa e do futuro. E nestes diálogos com os traumas do passado, Vera convoca Freud e Lacan para ajudarem a calibrar a narrativa possível de si mesma, a servir também de espelho para quem a lê. Sabendo ela e todos nós que a memória é sempre uma construção, uma versão ou uma ficção baseada numa história verídica. Neste caso, a sua. Essa experiência pessoal e, acima de tudo, as várias terapias que precisou fazer ao longo da vida ajudou a formar em parte a psicóloga, depois a psicanalista e a escritora em que se tornou? Eu vou perguntar. E como faz Vera o balanço entre a exposição pública da sua vida enquanto autora e comunicadora e o papel de psicanalista, mais reservado, onde não se deve revelar, para escutar sem ruídos o inconsciente de alguém? E já agora, como é a vida de uma analista que fica horas e horas e horas a ouvir o lado sombra das pessoas, sem se poder revelar tanto, sem poder dar o contraditório ou dar palpites, aconselhar ou julgar? Há ali um manancial de boa literatura? Desconfio que sim. O que a motiva a continuar? Desvendar o enigma da condição humana e as suas contradições, falhas, fracassos e desejos? Autora da newsletter Nem Toda a Mulher, com Carol Pires, e organizadora do clube de leitura Inquietações Literárias, com Andrea Del Fuego, Vera Iaconelli chega a escrever neste seu novo livro. Cada mulher que dá um passo em direção ao próprio desejo oferece uma chance para as demais. Vera refere-se à sua progenitora, que aos 70 anos se libertou e passou a viajar de forma destemida pelo mundo até o seu corpo não poder mais. O que me leva à pergunta: como está a ser para Vera a chegada dos 60 anos na pós-menopausa? Em que praia e em que onda está a surfar agora, na sua escrita, nas suas consultas, no amor e no sexo? Os 60 têm-na condicionado ou permitido libertar-se mais e dar mais passos em relação aos seus desejos? A escrita mais regular nos últimos anos é um sinal de emancipação? O bicho está brabo? Vou querer saber. Isto e muito mais é na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Vera Iaconelli. Bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá. Olá, Bernardo. Um prazer estar aqui com você. Obrigadíssima pelo convite. E que apresentação linda. Já está suficiente, já está tudo dito. Então agora estamos livres para falar. Vamos conversar? Sim, vamos conversar. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Queria começar por uma ideia que a Vera defende enquanto psicanalista, que pode, talvez, surpreender muita gente e que eu gostava que desenvolvesse aqui. O facto de achar que é assustadoramente aleatório que nos faz ser quem somos. Ou seja, que a nossa identidade não está escrita na pedra e que, no final de uma psicanálise, já nos colocamos noutro lugar, já nos afirmamos de outra maneira, somos outras versões de nós próprios. É assim? É quase assim, porque tem uma situação paradoxal, né? A gente surge de uma certa oferta das pessoas que cuidaram de nós, que é limitado, né? Que é limitado a uma época, é limitado a um território, é limitado a uma linguagem, é limitado àquela família. Então aquilo é uma oferta de possibilidades. Mas nós, desde bebês, interagindo com essa oferta, fazemos escolhas e repudiamos parte, assumimos outras e fazemos uma combinação única. E essa é a liberdade possível. Então, uma liberdade limitada a certas condições, mas vamos dizer, você tem ali uma paleta de cores e você pinta o que você quiser, mas é aquela paleta de cores, né? E se forem cores mais bege, é difícil de imaginar outras mais garridas, mais fortes, não é? Mas aí vem o encontro com outras pessoas que também trazem, ao longo da vida, né, aportam outras cores. E às vezes bem disruptivas, que você pode rejeitar, você pode tentar mesclar,
Mas a gente não perde aquela base não desaparece. Está lá para sempre. Sim, de alguma forma ela está lá para sempre, e isso não é bom nem ruim, é só uma condição existencial, não é uma condenação, porque em cima de uma situação você pode fazer coisas bem distintas, né? Se você pega 1000 pessoas que sofreram violências, do mesmo tipo de violência, por exemplo, sofreram acidentes ou participaram da guerra, cada uma delas vai reagir de uma forma muito específica àquele acontecimento. Um passado difícil, traumático, não é um fatalismo? Não é um fatalismo, porque você vai ter uma pessoa que perdeu um ente querido num acidente, ela cria uma associação em defesa das pessoas que perderam entes queridos em acidentes. A outra vai se suicidar, a outra vai fazer uma depressão, a outra vai seguir a vida dela sem grandes transformações, né? Então as pessoas têm formas muito distintas de... É como a luz que entra na água, né? A refração não é uma metáfora minha, já foi usada em algumas vezes, mas a luz entra na água e ela tem uma refração que transforma aquilo em coisas diferentes, né? A gente faz isso. Que ideia boa, essa ideia da luz que entra na água. O que eu queria também perceber é de que forma é que a psicanálise pode permitir essa luz a entrar na água de uma maneira mais luminosa, ou com mais possibilidades. A psicanálise, imagino, eu nunca fiz, tira-nos as certezas e o tapete, dando-nos outros reflexos sobre nós próprios, não é? Sobre o nosso passado, e dá-nos outras possibilidades, não é? Então... Desarruma-nos. É bom a gente se desarrumar, porque a nossa arrumação costuma ser muito forçada, né? A imagem que a gente tem da gente, aquilo que a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu prefiro a expressão do Raul Seixas, que é um músico brasileiro, que ele faz um refrão que eu amo, que ele diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Adoro, cantado também pelo Ney Matogrosso, sim, não é? Sim, vários eu adoro usar autores, essa frase também. Então como é muito difícil ser uma metamorfose ambulante, a gente tende a dizer, não, eu sou assim, eu sou assado. É isso que nos forma, não é? A nossa identidade, só que a nossa identidade é mais elástica do que imaginamos. Ela é mais contraditória, tem outros mais lados, complexa, né? E é muito contraditória, né? Você ama, odeia a mesma situação, você dividindo. Vamos começar antes. Para a psicanálise, nós somos divididos internamente. Nós temos... eu falo de mim, então já tem eu e mim, né? E muitas vezes de forma bem contraditória. Então, eu me acho uma pessoa muito generosa e de repente faço uma coisa absolutamente mesquinha. Quem é essa que faz a coisa mesquinha? Sou eu também. Eu sou capaz de atos de mesquinhez, ao mesmo tempo que eu posso me considerar uma pessoa generosa, né? Essas coisas convivem. Eu tenho conflitos internos, tenho coisas que eu quero e tem coisas que eu acho que eu não devo querer. Tem coisas que eu quero conflitantes. Então, esse conflito interno é a base da nossa existência. E como isso é muito duro, a gente tende a manter um semblante de coesão onde de fato não existe. O que existe é essa metamorfose ambulante. E o que a psicanálise faz é reconhecer que nós somos seres de linguagem, que nós nos formamos a partir da linguagem, que são as palavras que nos formam. E se nós adoecemos através das palavras, é através da fala e da linguagem que a gente recupera a nossa saúde mental. Regenera. Então você poder... Por exemplo, não pode existir uma experiência na nossa vida que não seja digna de ser contada para um outro, que não seja digna de ser compartilhada. E recontada e reinterpretada também, não é? O valor da reinterpretação. Exatamente, né? Porque na medida em que você fala, você escuta o que você falou e você pode ver, será que era isso mesmo? Né? Será que eu sou a bonequinha do papai ou esse é um lugar de diminuição, porque afinal uma bonequinha não é uma pessoa, né? Então, aquilo que poderia ser a vida inteira trazida como, mas eu sempre fui a bonequinha do papai, de repente pode ser escutado, eu era a bonequinha do papai, bonequinhas não falam, bonequinhas não têm desejo, não têm opinião, são objetos, né? Então isso pode ser interpretado de formas diferentes a partir do momento que você se escuta por alguém, né? No caso um analista, que está lá só para fazer isso, só para fazer você se escutar e você mesmo chegar às suas conclusões. Né? O analista não aconselha, o analista não dá palpite, ele não diz se você deve separar, ficar junto, ter filhos, não ter filhos. Ele não pode entrar nessa Nem seara. julga, não é? Não julga absolutamente. Mas ele parte do pressuposto de que as escolhas que você vai fazer a partir dos seus desejos são responsabilidade sua e a ética está colocada desde então. Então, se você vai separar, se você vai ter filhos, se você vai cometer um crime, você tem que assumir
inteiramente as consequências deste ato e não cabe ao analista julgar, mas cabe fazer com que você reconheça isso. O valor do desejo, ou seja, o desejo é um elemento base, central numa análise, não é? O desejo é o norte para nós. Que giro isso. Porque a gente se constitui na relação com o outro, que são os cuidadores, os pais, esses nos tempos primordiais, que desejam algo para nós, né? Eles desejam que nós sejamos, que nós sejamos, que siga a empresa da família, que seja inteligente, que seja bonito, que seja um orador, né? Enfim, que seja um esportista. Esses desejos são importantes. Os pais projetam esses desejos e é importante que se deseje algo. A criança não pode vir ao mundo sem que alguém projete algo nela. E a criança vai lidar com essa oferta, com esse desejo e vai negociar alguma coisa aí. Elas podem, esses desejos podem limitar também, a ser espartilhos. Isso, esse é o paradoxo. Eles são necessários, né? Mas você tem que fazer algo com isso, né? E no caso, a criança ela vai se desalienar desse desejo. Então ela vai reconhecer o desejo dos pais e vai descobrir se isso... Então o pai pode querer muito que os filhos sejam heterossexuais, mas a criança pode não poder responder desse lugar, entendeu? Então poder bancar o seu próprio desejo é também fazer algo com o desejo dos pais e se desalienar disso, se separar disso. Então, esse é o trabalho de uma análise, é descobrir, naquela oferta de desejos constituinte, o que você fez com isso e qual é o que realmente te representa. E aí você vai conseguindo se encontrar nesse lugar, né? Não que os desejos sejam puros e não sejam conflituosos, a gente tem desejos conflituosos, né? E às vezes desejos construídos, às vezes são desejos que não são nossos, mas que nós carregamos. Eu acho que um exemplo bem claro, Bernardo, é, por exemplo, todas as mulheres desejam ser mães? Não, né? Mas ficou suposto como. E se calhar algumas carregam esse desejo que não é propriamente tudo delas, arrisco dizer. Sim, porque é um desejo que é... um desejo da sociedade, é quando é que vais ser mãe, quando é que vais ser pai, para o caso dos pais. É quase uma exigência e também uma suposição de desejo a priori. Se uma mulher é uma mulher, ela quer ser mãe. Aí quando as mulheres falam assim, mas eu não quero ser mãe, cria-se, nossa, mas pode se desejar não ser mãe? E aí as outras começam a pensar, mas eu também posso pensar sobre isso, isso é uma possibilidade. E aí começa a desalienação. Aí você começa a se perguntar, por que eu seria mãe? Em nome de quê? O que me move? Pode ser uma pressão social e você está totalmente alienado. Eu acabo de viver uma pressão social assim. Estava numa consulta que não era para mim, para um elemento da minha família, e o médico olha para mim e pergunta se eu tinha filhos. E eu disse que não. Como não? Era tão importante que tivesse para... E foi uma pressão emocional tão forte que eu agora consegui-me distanciar disso. Mas essa pressão que não é só da família, mas é da sociedade e é de um médico, essa voz que nós ouvimos e que nos dá a perceber, isto seria importante para esta pessoa que tu amas. Isto é forte, não é? Imagino para uma mulher também. E aí a gente entra numa seara gigantesca, que é por que temos filhos, que é um assunto da minha pesquisa. Eu bem sei, eu estou objeto. Eu não quero ir por aí, porque senão a gente vai, é um lugar que eu me sinto muito confortável de falar. Mas eu acho que esse é um dos exemplos nos quais, na hora que você se pergunta que pode ser diferente daquilo que você ouviu a vida inteira, na sua família, na sociedade, enfim, você começa a descobrir, bom, então o que eu desejo que seja? Né? Então essa oferta de cores pode se ampliar. Não precisa ser tudo bege, né? Pode ter alguma coisa. E aí você começa e a análise é esse lugar de se questionar, né? Eu quero trazer para aqui o seu novo livro, onde se coloca noutra cadeira, no divã, no lugar da pessoa analisada, onde se expõe, revela alguns traumas, algumas dores e desejos desde a infância, olhando para esse passado com a lente da psicanálise, claro, e as lições de Lacan e Freud. O que é que ele levou a abrir ou a escancarar o livro sobre si? Pergunto, ou seja, este exercício de escrita ajudou-a a pacificar-se com a memória, a arrumar melhor o seu passado, apesar de, obviamente, da análise já feita. Você fez um comentário no começo, nessa tua introdução, que eu achei muito linda,
que eu devo ter muitas histórias que eu escutei como analista. Eu desconfio. E os editores sempre me pedem para escrever um livro sobre os meus pacientes. Eu acho tão injusto. Se é para escrever, eu vou escrever sobre mim, porque afinal eu sou uma paciente entre outras. Não sou melhor nem pior que os meus. Então não me caberia contar. Eu até faço algumas anedotas de acontecimentos que são exemplares, mas eu acho que o meu serve tanto quanto qualquer outro. Verdade. Né? E mais justo, né, que seja o meu para botar o meu. Embora haja muitos escritores e escritoras que escrevem muito bem e também a partir de histórias que ouviram no mundo e em Portugal. Sim. Que são médicos e escritores ou analistas e escritores. Sim, acho ótimo, né? Oliver Sacks e vários autores que fazem isso, mas de fato eu quis... eu vou dizer que é mais da ordem da necessidade. Eu precisei muito. Chegou um momento na minha última análise que eu percebi que alguns restos traumáticos da minha história, um certo traço melancólico, precisavam da escrita. O Lacan fala muito da escrita como um destino para os restos de uma análise, porque uma análise ela nunca chega ao seu fim, porque o inconsciente não acaba. Você não precisa mais ir no analista, sentar, deitar no divã. Eventualmente você pode parar de usar o dispositivo analítico, mas o processo de se escutar, ele é perene, porque o inconsciente está sempre enviando essas informações do inconsciente, né? Os atos falhos, os lapsos, são mensagens do inconsciente, que a gente pode estar sempre atenta a elas, né? E então, escrever me permitiu dar um certo destino para uma melancolia familiar que me persegue ainda. E foi muito, muito, muito bom para mim, já emendando na sua consequência da sua pergunta, que é os efeitos, né? Eu precisei escrever porque eu estava muito melancólica. E levei isso para análise e fui junto com a minha analista pensando nesse processo de escrita, e ela acompanhou para e passo o processo de escrita. Tinha semanas que eu falava, não consigo ter uma linha. E ela falava, e aí? Daí eu escutava e via que era muito difícil falar daquele tema ou entrar numa questão, eu fugia. E aí foi chegando e o processo foi muito elaborativo, porque quando eu comecei as primeiras páginas, tinha ressentimento, tinha uma condescendência que eu fui percebendo ao me ler. Você veja assim, se escutar e se ler, né? É um processo... Escrever é também se escutar-se melhor. Sim. Então eu fui lendo e falei, nossa, aqui tá muito pegajoso, isso aqui tá ridículo. E aí eu fui fazendo e aí eu fui saindo, não só na escrita, mas eu fui realmente saindo de um lugar condescendente, autocondescendente, né? E fui vendo de outro jeito, né? Sobre si próprio e sobre os seus, o seu pai, a sua mãe, sim, totalmente, irmão. Né? Porque uma coisa que o Freud coloca é que a infância acaba, mas o infantil em nós nunca acaba. Isso é muito interessante, porque a maior parte de nós, adultos, tenta escapar disso, não é? Tenta esconder isso. Gaste sua energia em outra coisa, porque isso aí não tem nenhum futuro nenhum, entendeu? A gente é ciumentinho, invejosinho, maldosinho, como... Ridículozinho, como sempre. A gente só cria uma casca mais bonita, assim. Mas, de fato, temos todas as coisas do infantil, né? As coisas mais engraçadinhas até, e terríveis às vezes. E isso estava aparecendo muito forte. E eu fui revendo, isso foi muito libertador para mim, ver de outro lugar toda a história. E depois a própria publicação teve efeitos duradouros para mim. Ecos. Ah, sim. A minha família leu, né, Bernardo? Minha família leu o livro. E então? Isso é uma questão. E então? Essa é uma questão que me fez titubear muito. Se eu falar alguma palavra em português do Brasil que fica muito esquisita, porque às vezes eu ouço vocês falarem coisas que eu tenho que deduzir, né? Você me corrige, por favor. Mas isso me fez titubear muito. Titubear nós usamos, não, é literário, acho muito bem. Então, ótimo. A família ler me causou muita angústia. Porque eu não podia não escrever, porque era da ordem da necessidade, eu estava precisando fazer aquilo. Não foi, que lindo, vou escrever. Não, era, meu Deus, o que eu faço com isso? Era da ordem da angústia mesmo. Mas também não podia escrever tudo, que se passou de fato. E ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo que eu podia escrever, ainda assim, poderia ter um efeito negativo na minha família. Era a última coisa que eu queria, porque é uma família muito sofrida, com muitas mazelas. Eu não queria ser mais uma pedra nesse caminho, né? Seria muito terrível. Como é que geriu essa linha ténue? Não sei, eu fui escrevendo e fui... Porque as autobiografias
E as biografias escritas pelas próprias pessoas podem correr o risco de serem extremamente medíocres quando são muito redondas, Sim. quando não são generosas, quando não se expõem um pouco nessa linha frágil, difícil. E eu sinto que a Vera foi generosa, expondo até onde achou que podia. Mas eu acho que isso me ajudou, foram os anos de análise como analista e analisante, é o reconhecimento de que uma história pode ser terrível. Não estou dizendo exatamente que a minha história foi terrível, não usaria essa palavra para mim, mas que ela é sempre digna de alguma forma, porque ela é a melhor forma que as pessoas encontraram para lidar com situações. E humana. É. Ou seja, as pessoas ali são humanas, não é? Como nos seus defeitos e qualidades, não é? Eu queria que as pessoas olhassem para as próprias histórias com a dignidade de uma história humana, porque eu passei a vida inteira ouvindo histórias de todos os tipos, de crianças abandonadas, adultos que foram crianças abandonadas porque sofreram violências, todo tipo de história que você pode imaginar, tentativa de assassinato por parte da mãe, do pai, enfim. E sempre tentei mostrar para essas pessoas que eram histórias humanas e dignas e que mereciam ser contadas, não deveriam ser segredos que adoeciam. Então como é que eu não podia também transformar a minha história em algo digno? Foi o que eu tentei, mas é claro que entre o que você imagina e a capacidade de escrever isso e transmitir, e o que chega para o outro que lê, existe um risco enorme de que você não consiga transmitir isso que você quer transmitir. Melindrou, criou algum choque nas pessoas mais próximas? Então, tremor? Foi muito interessante, porque os meus irmãos demoraram para ler, eles resistiram um pouco a ler. Eu também não quis mandar, eu não mandei para eles lerem na condição de leiam e aprovem. Eu não tinha a menor possibilidade de não escrever isso daqui. Mas eu mandei para falar, se preparem, antes do lançamento. Vocês decidem se vocês querem no lançamento. E aí foi muito interessante porque um irmão meu fez muitas piadas com cenas e que falou, não, aquilo não foi comigo, foi com você, não foi... tirando muito sarro da minha memória e se divertindo muito, mas ao mesmo tempo eu sei que é o jeito dele de lidar com essas coisas. E outro irmão meu demorou mais para responder, que foi a pessoa que me deixou mais angustiada, porque é a pessoa com quem eu tenho mais... Sou totalmente apaixonada pela minha irmã mais velha. E depois de alguns meses ela me ligou e falou, olha... bom, enfim, me emociona lembrar isso. Ela falou, olha, foi muito importante para mim ler, porque isso prova que essas coisas aconteceram, porque eu achava que eu era louca, eu achava que só eu via. E só tem um defeito no livro. Ela não disse um defeito, só tem uma coisa que não é verdade. Aí eu falei, o quê? Ela falou, foi muito pior. Não, eu falei, eu sei que foi muito pior, mas a gente, né, enfim, é livro, né? Né? A realidade ultrapassa quase sempre a ficção. Sempre. E pronto. E aí ela falou uma coisa muito... E aí foi muito lindo, porque eu falei assim, você disse que ao me ler, você falou, pronto, não tô louca. Isso aconteceu, mas ao você me dizer isso, eu digo mesmo, não tô louca, isso aconteceu. Isso foi muito, muito libertador, porque uma das coisas mais adoecedoras que a gente trabalha como psicanalista é quando você sofre alguma coisa e não há reconhecimento daquela coisa pelo entorno. Uma violência, ela não é só uma violência vivida, ela tem uma relação com o outro. Por isso que é importante poder dizer de uma violência, encontrar outras pessoas que reconheçam. Porque senão você fica enlouquecido. Aliás, há uma expressão que é o gaslighting, não é? Que é quando nós estamos a relatar algo que vivemos e sentimos e as pessoas à nossa volta, não, isso não aconteceu, é da tua cabeça. Isso é enlouquecedor. É enlouquecedor, não é? E aí, nesse caso, teve um efeito prático, porque isso é da ordem do discurso também, mas eu vi em ato o seguinte: depois do lançamento do livro, para quem eu não convidei quase ninguém para ir, foi a coisa mais engraçada, minha família nem sabia o dia que foi o lançamento, enfim, aquelas coisas curiosas, mas teve bastante gente, foi um evento muito bacana. Foi o primeiro Natal na nossa família depois de muitos anos, né? Então a gente se reuniu no Natal feliz. Isso, até meu marido falou assim, o que aconteceu aqui? Tô com você há 23 anos, eu nunca vi um Natal assim, isso foi um Natal, né? Se tivemos um Natal, sua família finalmente teve um Natal. Então... Mas o livro...
teve um papel aí? Teve um papel, porque quando as pessoas as famílias, quando elas são carregadas de memórias, histórias, tristezas e alegrias, compartilhadas. Nada mais é do que um núcleo de compartilhamento de histórias, né? De memórias, de testemunhos, né? Autoconfrontos de memórias. Exatamente, confrontos de memória, né? De versões diferentes. Que te conhecem desde a versão 0, né? E pro bem e pro mal. E se essas famílias têm histórias muito traumáticas, os encontros, eles podem ser muito melancólicos, porque o outro não é um amigo que eu acabei de conhecer, com quem eu me divirto, é alguém que eu sempre olho e penso, mesmo que não conscientemente, tem uma carga afetiva. Então essas famílias, elas acabam tendo dificuldade de conviver, porque as coisas não são ditas. Os não ditos são adoecedores. Não é o sofrimento que nos adoece, o sofrimento é parte do tecido da vida. Sofremos. O que nos adoece são os não ditos. É não poder falar sobre isso, é não poder reconhecer, não poder nomear. E na hora que eu escrevi esse livro, eu não tinha essa pretensão, mas teve esse efeito. Então tá dito. Sim, nosso pai foi alcoólatra. Sim, nosso pai teve uma segunda família. Sim, nós fomos despejados. Isso agora é público, não é mais uma vergonha da família Iaconelli, que nunca contava pra ninguém que foi despejado. Agora todo mundo sabe que a gente foi despejado, entendeu? Então a gente pode falar sobre isso? Isso é digno? E não foi recebido pela sua família mais próxima como uma bomba. Podia ser. Como foste capaz de tornar público? Não foi assim. Não foi um campo de minas e armadilhas exposto. Não foi, nem todo mundo leu, honestamente. Honestamente, algumas pessoas não leram. Mas faz parte da história da minha família, isso também. As que leram se beneficiaram muito. Que bom. Fala da sua irmã mais velha, fala dos seus irmãos todos, a quem eu, se me recordo, chegou a sentir como uma mãe também para si. Uma irmã, que eu chamo, ela é uma irmã. Como? Irmã. E a determinado momento, também de forma generosa, fala de algo que pode ter impacto em muitos de nós, que é... Todas as famílias, e ajude-me a relembrar isto, têm um princípio, meio e um fim. Uhum. E as famílias podem... A ideia é podem afastar-se, pode perder o significado, não é? Portanto, relata ali momentos em que com a sua irmã que iam fazendo os natais, e primeiro eram momentos em casa, depois passa a ser num restaurante, depois passa a ser num café, e depois acaba em mensagens de SMS e outros momentos fortes do ano em que nem um SMS acontece. E isto tem impacto. Para nós, e é curioso estar-me a dizer que o livro vos aproximou. Sim. Será? Isso foi muito bônus, assim, muito chocante. Eu não estava contando com isso, eu não teria jamais essa pretensão, mas teve esse efeito que me deixa muito feliz, e não estava contando com isso de jeito nenhum. Aliás, quando eu lancei o livro, Bernardo, que eu entreguei na editora, antes do lançamento, do dia do lançamento mesmo, eu fiquei extremamente melancólica. Extremamente, falei, nossa senhora, isso vai dar ruim demais. Que eu fui fazer. Que eu fui fazer, e não tinha jeito, eu ia fazer de qualquer jeito, né? Mas isso tá me trazendo muita alegria para as minhas filhas também, verem a família reunida de novo. Tem sido uma enorme alegria para todos nós, né? Algumas famílias não merecem ficar juntas, tanto que a gente faz mesmo trabalhos de separação de famílias pais muito violentos, que não tem jeito de conciliar nada ali, famílias muito tóxicas, né? Para quem... Por exemplo, a gente tem casos, um jovem que se assume homossexual, enfim, que se revela, pode ser... A gente tem casos de assassinato, por exemplo, no Brasil, né? De famílias muito religiosas, né? E tem todos os casos onde também são acolhidos, são recebidos com amor e tudo mais, né? Então, bom, esse primeiro caso não é para estar junto de forma alguma, né? São famílias que não devem existir nesse formato. Nem todas as famílias. Nem todas as famílias. Mas a gente também tem o tempo das famílias. As famílias vão acabando também porque as pessoas morrem, né? E os centros se dissolvem e as partes criam outros núcleos. E as pessoas já não estão mais lá. Eu só consegui vislumbrar isso porque agora aos 60 eu vejo
Que eu já estou numa geração na qual meus pais morreram, meus irmãos vão passando os seus núcleos. E os elementos escola, não é? Portanto, no caso, Sim. a sua mãe, não é? Quando deixa de estar ali presente para juntar a família, tudo pode-se deslaçar porque há outros núcleos, não é? Esses núcleos vão ficando tão grandes que vão absorvendo as pessoas. Você já não consegue juntar todo mundo. E é bom que seja assim, porque eles vão formando outros núcleos. A gente tem uma ideia perene de família e tem que fazer esse luto a partir de uma certa idade, né? Pois, que não está isento de dor, mas faz parte da vida. Eu se calhar agora pedia-lhe para ler um excerto do seu livro, também para sentirmos um pouco o que lá vai. É o início, não é? Do livro e depois continuamos a partir daí. Pode ser? Com certeza. Gosto de escrever ao som do martelete. Mas agora é hora de almoço e não há barulho vindo da casa ao lado, apenas a batida do teclado do computador. Vai demorar para chegar o dia em que os sons da casa ao lado incluam os do meu teclado numa tarde ensolarada como hoje. O dia em que poderei habitá-la, com sorte, mais alguns meses, talvez um ano. Comecei minha primeira análise porque meu irmão havia morrido 4 anos antes. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era submissa a ele e havíamos sido despejados. Não. Comecei porque precisava conversar com algum adulto que fosse confiável, nem que precisasse pagar para isso. Não. Comecei porque esse irmão estudou psicologia e morreu no ano em que se formaria, e fazer terapia era uma forma de me aproximar dele. Não. Porque eu tinha uma profunda identificação com essa mãe de quem sempre tive pena sem entender sua participação ativa no drama de sua vida e de quem temia me separar para bancar meu desejo. Não. Porque foi a indicação da ex-namorada do meu irmão a quem o luto transformou em melhor amiga. Comecei porque era nos Jardins, eu morava no centro da cidade e dava para ir a pé. Comecei minha análise porque eram 13 horas do dia 20 de novembro de 1982 e eu havia marcado uma entrevista com uma analista. Acabou a trégua. O martelete da casa ao lado volta a atacar. Bom, este é o início do seu livro, Análise Notas do Divã. Essa experiência pessoal e, acima de tudo, as várias terapias, análises que precisou fazer com várias pessoas ao longo da vida, a primeira um pouco mais falhada, a terapia, ajudou a formar em parte a psicóloga, depois a psicanalista e a escritora em que se tornou? Então, tudo começa com a minha análise pessoal, com o meu desejo de lidar com o meu sofrimento. E daí decorre a formulação de que eu queria então estudar isso. Então não é que eu fui fazer psicologia e falei, vou fazer análise, porque os psicólogos fazem análise, como muitas vezes eu vejo os meus alunos falando, desculpa amiga, não é assim que funciona. Mas tudo bem. Então, em busca de lidar com essa história familiar, com os meus traumas, com o meu traço melancólico, eu fui fazendo análise, formulei meu desejo pela psicologia. Como a minha primeira análise foi péssima, eu fui fazendo muitas outras psicoterapias. Por que foi péssima? Porque ela era uma analista ruim. Assim, ela aconselhava, ela dava palpite, ela julgava, ela fazia de tudo. Tudo o que não se deve fazer. Tudo que... Eu deitada no divã, achando que estava fazendo uma análise com 17 anos, ainda muito inexperiente. E ela ali, fazendo tudo que hoje eu sei que um analista não deve fazer, que o ChatGPT faz, sabe? No coaching. Péssimo. Até coisas em relação à feminilidade, ela fala, mas você devia usar maquiagem. Você fala, Jesus, quando eu penso nisso, eu fico assim... Mas coitado, enfim, paciência. Coitada nada, cada um com as suas responsabilidades. Porque isso me atrasou muito em relação à psicanálise. Eu passei muitos anos fazendo psicoterapia. A responsabilidade de um analista. Claro. Pois, claro. E aí eu fui fazer psicologia e ainda não tinha formulado meu desejo pela psicanálise por conta dessa primeira experiência. Mas depois eu encontrei um analista maravilhoso, o Winnicottiano, com quem eu fiz uma análise muito importante. E aí eu entendi que era psicanálise mesmo e fui fazer todos os estudos voltados para psicanálise. E aí foi o meu percurso. Então, é um percurso formado no divã. Ou seja, diria... Bem, no seu caso foi assim, mas diria que o percurso de um bom psicanalista começa com essa pessoa no divã? A ordem dos fatores pode alterar, porque as pessoas têm histórias muito
próprias, né? Uma pessoa pode estudar um monte de Lacan a partir da filosofia, enfim, e nem se tornar analista. Mas o que forma um analista é o divã. Nunca sem o estudo da teoria. A gente considera um tripé, né? A análise pessoal, a teoria e a supervisão. E só a teoria não? Portanto, só a teoria não. Portanto, é importante ir lá às suas próprias dores, não é? É mais do que isso. Você não tem... O Freud é muito, muito contundente em relação a isso. Você não tem como entender os conceitos de psicanálise sem tê-los vivido na sua análise. É mais do que, eu preciso escarafunchar as minhas histórias pessoais. Não é isso. Você não consegue entender o que é a transferência, o que é um sonho para a psicanálise, o que é a resistência, e, enfim, segue sem estar deitado no divã. Porque é ali que você vive aquela experiência. Você entende o que está... Eu lembro que o meu primeiro, eu até coloco isso no livro, meu primeiro analista era um homem charmosão, mas não era um homem bonito. Até encontrei com ele recentemente, pensei, coitado, que botei no livro que não era bonito. Mas os homens têm essa prerrogativa de não serem bonitos, serem atraentes, né? As mulheres, coitadas, ainda não conseguem isso. E eu tinha 30 e poucos anos, ele já tinha 50, não era um homem bonito, e eu fiquei totalmente apaixonada por ele. Mas isso a Vera revela, e é sabido que há sempre um mecanismo das pessoas que fazem análise se apaixonarem. Que é a transferência. Que pode aparecer, analista, não é? Pode aparecer de formas muito distintas. Porque mas é uma pessoa ali muito atenta, completamente disponível e aparentemente sem uma vida além, portanto, completamente centrada naquela pessoa. Mas o apaixonamento, aí que tá. Por isso que a teoria é contra-intuitiva. Como aquela pessoa lá se abstém de dar opinião, de ficar falando, como ela está numa posição meio de vácuo, assim, criando um espaço para você projetar coisas, você transfere para ela os seus objetos amorosos primordiais, papai, mamãe, e o amor e o ódio a eles. É um mecanismo muito interessante. Os alunos fazem muito isso com os professores, né? Vão brigar com o professor, uma coisa que não brigam com os pais. É uma forma de transferência também. Mas ali é num ambiente controlado, no qual a gente manipula a transferência. E eu me vi, e eu falava para ele, é muito curioso, eu sinto por você uma coisa que eu sei que não é com você, entendeu? E eu estava vivendo esse amor de transferência. E você não tem como estudar o amor de transferência além do Freud e achar que entendeu. Assim, você tem que... E o Freud fala, a partir daqui, tudo que eu explicar para vocês, se vocês não tiverem análise, vocês não vão entender. Vocês vão entender porque tem uma lógica conceitual. Mas, de fato, vocês não sabem o que eu tô falando, porque é contra-intuitivo. Então, a gente se forma no divã. Inclusive porque o desejo de analista tem que ser formulado no divã. Por que você quer ser analista? Veja, né? Não pode ser um desejo alienado. Quero ser analista porque meu pai é analista, porque é bacana ser analista, porque todo mundo quer ser, porque vira celebrity. Não é isso, entendeu? Você tem que entender por que você quer passar 8 horas por dia sentado numa cadeira, com uma pessoa deitada ao seu lado, ouvindo ela contar as maiores barbaridades. Os maiores podres. Tudo que você pode imaginar de bom e de ruim, o dia inteiro, em silêncio, entrando só com pequenos apartes, sem dar uma opinião. Então, uma pessoa que é de extrema direita, que é a favor da pena de morte, que você, por exemplo, é contra, e você tem que ouvir aquilo sem julgar, né? Ou pessoas que são homofóbicas, e você vai ouvir isso sem julgar, mas você vai tentar escutar por que ela está te contando aquilo, o que significa aquilo na história dela. Então, é pesado, né? Como é que se faz? É preciso um poker face? É preciso... O bom do divã é que ele poupa o poker face, que o Freud dizia que dava muito trabalho. E para isso que ele serve, inclusive, para que a pessoa não fique medindo as palavras pelo seu rosto, e a transferência funcione melhor ainda, porque como ela não te vê, ela pode projetar mais. Porque a pessoa deitada no divã não está a ver. Mas é a claro reação no rosto. Exatamente. Como é que, de repente, são... os olhos começam a piscar. A pupila dilata. Dilata. A pupila dilata. O lábiozinho começa a tremer. Cai uma lágrima. Não, às vezes você fica emocionadíssimo. Teu olho enche de lágrimas. Uma furiazinha. E aí, às vezes eu dou uma risada sem som, assim, porque eu acho muito engraçado. E as sessões também tem coisas muito engraçadas, muito lindas, assim. Mas às vezes eu atendo pessoas de frente, não é que é deitou lá, chegou lá, deu aquele golpe de karatê, a pessoa tem. Não é assim, mas é um dispositivo muito, muito interessante. O que te move a ficar ouvindo isso? Você também tem que ir lá na sua análise e descobrir, afinal, por que você gosta de ouvir isso daí.
entender o que está em jogo O aí. que a move hoje a ser psicanalista? A passar 8 horas, ou alguns dias, muitas horas, a ouvir os outros? Eu me interesso sobremaneira pelo inconsciente. O meu, o do outro, aquele que aparece na arte, nas produções humanas, me interessa. A bizarrice, essa coisa bizarra, me interessa muito. Me interessam. E como para nós, dentro da psicanálise lacaniana, a questão da linguagem é a grande questão, me interessa ouvir coisas que são disruptivas. Não me interessa o factual. Então meu pai, minha mãe, fui trabalho. Me interessa aquele fio solto que você puxa, que nem uma pescaria, assim, aquele peixe que você tira de dentro do mar, você vai, e que abre uma clareira. Então é uma conversa muito louca. A sessão de análise não tem nada a ver com E interessa-lhe a papo. falha. Interessa a falha porque é onde aparece a verdade, né? Onde aparece aquele... Então eu brinco, né? Esse irmã que eu comentei agora, a minha irmã como uma mãe, então uma irmã, foi um ato falho em sessão. Eu falei, a minha analista que ficou quieta a sessão inteira falou, irmã, eu falei, nossa, olha só o que ela significa pra mim. Então, isso me interessa. Isso é uma bizarrice, eu gosto disso. Eu sou uma das pessoas mais desatentas que você pode imaginar para lugares. As pessoas me explicam, vai, vira à esquerda, entra à direita, você chega lá, eu já não lembro mais se é direita ou esquerda. Tudo que é factual eu não presto muita atenção. Mas essas coisas que vai puxando, eu adoro. Embora eu não pratique fora da sessão. Não. Não. Isso também é uma bizarrice, é uma bizarrice má, não é? É que é a pessoa que na sua mau vida... uso, né? É um mau uso, começar a ser analista dos amigos, dos Não, amores. pelo amor de Deus. Não. Analista do companheiro, dos amigos. Não. Que medo. Eu brinco. Não, isso é muito de começo, os analistas no começo são um pouco assim. São, não é? E também os médicos ficam diagnosticando, né, recém-formados, ficam diagnosticando Credo. tudo, né? E eu brinco, não liguei o taxímetro, então não vai rolar nada de... E os meus amigos eu aconselho, falo o que eu penso, dou palpite, elas me aconselham, peço... Amizade é de outra categoria. E já agora trago para aqui algo que eu já ouvi aqui e ouvimos nós na vida em geral, que é, pronto, pessoas de todo o género, muito diferenciadas, que muitas vezes caem no discurso que eu não faço terapia, eu tenho bons amigos. Eu tenho bons amigos e faço terapia. Tenho excelentes amigos, mas eles são tão excelentes que eles sempre, se eu matar uma pessoa, eles vão falar, ela tinha culpa antes de saber qualquer circunstância. Eles estão ali do meu lado, eles são os meus amigos, eles são totalmente enviesados, né? Eles não estão ali para fazer a escuta profunda do meu inconsciente. Nem têm as ferramentas de um psicanalista. Não tem as ferramentas, não tem o setting. Tem uma coisa que só acontece dentro da sessão de análise, tem um combinado ali. O setting, o enquadro, permite a escuta. Por quê? Isso é importante. Vamos supor que a gente cometa e vai cometer inúmeros atos falhos aqui. A gente não tem como entendê-los, porque o ato falho só é reconhecido não só porque escapou uma palavra, mas pela sequência da associação livre, a partir do qual a gente pode interpretá-lo. Um sonho, sonhei com um cavalo. E daí? Pode ser que na tua infância você tenha caído de um cavalo, pode ser que você venha de um povo que come carne de cavalo. Quer dizer, não tem como cavalo ser um símbolo em si mesmo, porque ele é um signo só. Você precisa da associação livre. Isso só na sessão de análise. Então é bobagem achar que eu vou ficar interpretando os outros, né? A vida não funciona assim. Não, e além de ser uma carga pesada, querer depositar em alguém. Outros, sim. Bom, enquanto na amizade isso... Enquanto também a pessoa analisada durante tantos anos, foi aí, na psicanálise, no divã, que se foi gerando, criando a fome, o desejo da escritora? Sim, porque tinha uma inibição em relação à escrita, né? Eu fui uma criança que vivia no mundo da lua, né? Talvez hoje tivesse algum diagnóstico. Ainda bem que não, porque esses diagnósticos hoje estão tão né, assim, vulgarizados, né? Então qualquer coisa, que as pessoas logo se identificam com o diagnóstico. Toda a gente tem tudo e pergunta tudo ao ChatGPT e o ChatGPT diz sim e até tens mais. E aí você se agarra, né? Como eu disse no começo, você se agarra àquela identidade, eu sou isso, né? Eu sou depressiva, eu já não sou mais ninguém, eu sou depressiva. Isso é muito ruim, tolhe muito. Mas então na infância tinha essa dificuldade de alfabetização. Tive muita dificuldade de aprender a ler.
E porque a escrita, ela realmente faz barreira aos pais, né? Ela te põe no mundo para além da família. E eu tive dificuldade e eu achava que eu nunca ia conseguir escrever um texto. E depois, quando eu entrei para o mestrado e doutorado, eu descobri que eu podia escrever um texto. Isso é muito maravilhoso. Como nos vemos e onde nos colocamos e depois aonde chegamos quando algo muda, não é? Sim. O nosso olhar sobre nós. E aí eu fui descobrindo não só que eu podia escrever como eu gostava de escrever, e a escrita já estava colocada ali como uma proibição para mim, um interdito familiar. E agora eu só penso em escrever. Pois, eu usando a sua expressão, o bicho está brabo, particularmente nos últimos anos, não é? Não é? A escritora está a manifestar-se cada vez mais nos últimos anos. Acabei minha última análise quando eu entreguei o livro, e fiquei muito bem depois que passou esse momento melancólico, né, de expectativas em relação à minha família, e depois foi muito boa a repercussão da minha família e eu estava super bem. Mas tive um outro momento de sofrimento, que eu fiquei bem desarvorada no meu papel de mãe, assim, de uma coisa que eu descobri em mim mesma que eu não gostei muito de ver. Foi, pois. Uma daquelas coisas que você olha e fala, ai, que horror, eu sou essa pessoa. Mas isso é repetir padrões dos pais? Padrões dos pais, fantasias de pais, enfim. Não acho que não, acho que é meu mesmo. E aí, fiquei muito, muito triste de me perceber com as minhas limitações, né? Que basicamente apontadas pelas suas filhas? Não, apontadas por mim mesma. Pois. Mas que eu pude ver nelas, assim. Pude reconhecer as minhas limitações e fiquei muito desgostosa. E pensei em voltar para bater lá na porta de novo da minha última analista. Falei, não, eu vou escrever. Porque, claro, eu sou uma pessoa totalmente envolvida no processo analítico. Eu estou sempre querendo saber sobre essas coisas. Eu não me furto, né? Faço esse esporte radical, sabe? E aí eu fui escrever, foi tão bom. Escrevendo eu consegui elaborar essa questão e dar um passo para frente. A gente, quando enfrenta o sofrimento, é tão recompensador, sabe? E agora eu tô aí com elas aqui em Lisboa, adorando, amando, e a gente superou uma questão que era minha, não era delas. Foi muito bom. São jovens adultas, não é? Jovens adultas, maravilhosas. E ensinam-lhe também, há uma troca, não é? Muito bom, muito bom. Muito desafiador, muito difícil. Pois. Mas muito bom. Queria trazer para aqui também a questão, ainda nisto da psicanálise e da saúde mental, e de refletirmos sobre nós e os nossos passados que carregamos agora e no futuro. As pessoas estão sem tempo para refletir sobre quem são, parece-me, e muito alienadas por vezes. As redes sociais, eu sei que reflete sobre isso muito, eu também, muitos de nós também, como não. E há uma expressão que usa, não sei se é sua, mas eu adorei, que é vivemos na idade mídia, em relação aos mídia, não é? Sofremos com a escassez de tempo e sem lugar e espaço de tempo para ir aos nossos demónios e termos autocrítica e chegarmos à psicanálise, não é? Idade Mídia é um livro do Alexandre Voice, que é muito legal, que ele estuda como trabalhar com as crianças nessa época, né? Essa coisa que nos atravessou, né? Tem um antes e depois em relação à mídia. Isso transformou a nossa subjetividade, isso afetou, eu diria que ele achatou a nossa subjetividade, porque a gente tem perdido os tempos da subjetividade, que são tempos largos, né? Tempos de reflexão, tempos de escuta. Pensamento e intervalo entre a formulação da pergunta e a resposta. E a gente está sempre premido pela lógica dos Googles e chats GPT, que TikToks e Instagrams. Não tem nenhum intervalo entre a pergunta e a resposta, porque não tem reflexão. E a análise, ela vai no caminho oposto, ela trabalha com os tempos largos, ela trabalha com a pergunta, o silêncio, que embaraça, que constrange, mas que te obriga a responder algo de outro lugar, não automaticamente, né? Algo... Enfim, a gente trabalha com tempo, com silêncio.
e o efeito. Então, é totalmente uma outra dimensão. E o que eu acho tão curioso, Bernardo, é que no momento em que a gente está com taxas de depressão e ansiedade altíssimas, todo mundo está um pouco medicado, ou totalmente medicado de diferentes formas, né? Inclusive drogado com os próprios aparelhos, né? Hoje a indústria do álcool está preocupadíssima com a diminuição do consumo de álcool nessa geração, mas esses jovens estão viciados em outra coisa, né? E o álcool ainda tem uma comensalidade que não tem nas redes. Você não vai pegar uma taça de vinho para ficar mexendo no TikTok, né? Então, é muito curioso, porque como a gente trocou uma coisa pela outra. Mas a análise também está sendo, pelo menos no Brasil, fortemente procurada. Todo mundo está estudando psicanálise, todo mundo quer fazer análise. No Brasil hoje, que é um país que consome muito redes sociais. Pois são movimentos paralelos. São paralelos porque um tenta é por cá também. Recuperar o que o outro perdeu. A pandemia terá ajudado, não é? Nessa busca pela terapia, mas de facto não são tempos para o pensamento e para a autoanálise. São tempos da ação e não da reflexão. E por isso que a gente age tão... E da mimetização, não é? De ir atrás dos algoritmos e das demandas. Mas o que a gente está perdendo é entre o afeto e a experiência e a vivência, a ação, né? Então, você fica com raiva, você já xinga, você já bate, você já mata, você já ataca. Você não tem aquele intervalo que te permite pensar o que eu vou fazer. Tudo é na base do ato. E se você... Isso é muito neoliberal, né? Não pensa muito não e trabalha, acorda cedo e vai e faz e produz, porque o que importa né, você fazer o seu dia ser produtivo, não durma. Isso é totalmente neoliberal, né? Então, vem bem a calhar no momento político-econômico e a psicanálise ela vai totalmente na contramão. É o tempo da reflexão, é o tempo... anticapitalista a psicanálise? Sim, ela é anticapitalista, embora tenha todas as contradições de ser fornecida por uma elite para uma elite. Claro, né? É cara. Quem está a ouvir, obviamente, fez aquele silêncio a dizer: bom, sim, claro, claro que sim, que é cara e, portanto, é para uma elite, não é? Muita gente não tem dinheiro para isso. Mas a gente está hoje num movimento no Brasil muito importante de transformar a psicanálise acessível. Nos CAPs, no Brasil tem um Sistema Único de Saúde, que é gratuito, universal e que... de oferecer mesmo psicanálise em outros ambientes para a maior parte da população. É muito difícil, porque tem que ser encampado pelo Estado e a gente não está ligado ao Estado, mas hoje tem iniciativas importantes. A gente tem núcleos de psicanálise, coletivos de psicanálise nas periferias do Brasil, nas favelas, através das leis de cotas que permitiram que pessoas negras periféricas tivessem acesso às universidades. Tendo acesso às universidades, eles já podem também tentar fazer um curso de psicanálise. As instituições de psicanálise cada vez mais oferecem bolsas para psicanalistas que não podem pagar. E a gente vai começar a ter psicanalistas nas periferias revertendo algo que é histórico, né? Você não vai ver isso em outros países, isso é uma coisa muito brasileira. Muito interessante. Bem, ainda não é expressivo isso, não é? Está a ser criado. Está sendo criado e de uma forma muito forte, muito interessante. A gente já tem... Com resultados. Com resultados. Na verdade, para mim, é uma bandeira. Pessoalmente, é uma bandeira. Que bom. Assina todas as semanas na Folha de São Paulo crónicas e usa a sua voz para chamar a atenção para injustiças, contradições, machismos e outros ismos, racismos, que persistem na sociedade brasileira e mundial. Claro, um dos temas principais é a violência exercida sobre a mulher e a desigualdade de género, uma epidemia no Brasil, em Portugal e no mundo, não é? E, portanto, aliás, a sua última crónica foi precisamente sobre isso. Aliás, o título é "Sem indignação pública não haverá justiça para as mulheres". Esta é uma das pautas, um dos temas que, de forma recorrente, escreve. Isso é tão assustador, Bernardo, porque estou escrevendo há 8 anos na Folha, né? E cada período que eu precisei escrever sobre um tema, ele tinha características próprias. Por exemplo, eu passei muitos anos escrevendo sobre o governo Bolsonaro, que foi terrível, escrevendo sobre a pandemia. E agora eu me vejo escrevendo, e eu fui chamada na Folha para escrever sobre família, parentalidade, feminismo. Começou por aí. Começou por aí, que são as minhas pesquisas, né? Mas quando eu me vi, estava com o governo Bolsonaro, eu falei, vou escrever sobre isso. E hoje, uma coluna assim e outra também, eu estou falando sobre feminicídio. Assim, é incrível o que está acontecendo no Brasil. São os novos machismos...
que estão novamente a crescer, a machosfera, a Sim. ganhar novos pesos também nas redes sociais. Essa semana a gente teve um evento terrível, que foi um estupro coletivo de uma moça de 17 anos, e a última pessoa a ser presa, que foi capturada, ele veio com uma camiseta. Esse rapaz foi capturado pela polícia por conta da indignação, porque já tinham feito um monte de erros, a polícia tinha feito um monte de erros, aí começa essa indignação pública e prendem o rapaz. A camiseta dele estava escrita "Regret Nothing", que é uma expressão usada pelos Red Pill. Que quer dizer que não me arrependo de não nada. me arrependo de nada. E, ou seja, a pessoa vai presa fazendo uma declaração pública de uma convicção de que ele não fez nada demais. E então a gente está vivendo também, por conta da internet, esse recrudescimento dessa polarização, no qual você junta uma série de pessoas que acreditam que as mulheres têm que ser subordinadas aos homens mesmo. Eles se juntam, criam todos laços sociais, afetivos, eróticos entre eles e fazem a guerra. É uma guerra, de género. É uma guerra de gênero. E o que as pessoas não entendem é que por que está aumentando? E está aumentando vertiginosamente. Porque as mulheres estão dizendo cada vez mais não. E o direito ao não, aliás, outra crónica, parece que é perigoso, não é? Tem essas respostas. Aliás, são muitas as notícias no Brasil e por cá de mulheres espancadas, assassinadas porque disseram não. Hoje, ainda hoje. Que é um não que não é só pessoal, é um não de uma certa posição no mundo no qual toda a nossa sociedade, o capitalismo, foi baseado na exploração do proletário, desde que o proletariado estivesse alavancado pelo trabalho invisível das mulheres. Quer dizer, o profissional pode sair de casa para trabalhar porque uma mulher cuida dos seus filhos, da casa, dos seus pais, eventualmente, dele mesmo, da comida, do transporte, do tudo. Aí quando tudo aqui está garantido, este homem sai para trabalhar para ser explorado pelo patrão dele. Mas esse exército de base que dá condição para isso são as mulheres e o trabalho invisível do cuidado. Quando as mulheres falam, não, eu não vou cuidar, cuide também, porque eu também saio para trabalhar, porque as mulheres acumulam as duas funções hoje, né? Eu também saio para trabalhar, vamos dividir isso aqui. Aí é uma questão que vai ter efeitos profundos na sociedade, porque muda todo o jogo de forças, né? Os homens já não podem fazer aquelas carreiras se preocupando só consigo mesmos. Exato. Tem que ficarem em reuniões até tarde e ainda poder beber uma cerveja. Tem que levar o bebezinho no colo para o trabalho, né? E começa... Então esse não, ele é político, ele é econômico. As mulheres não querem mais ter filhos. Como é que fica, por exemplo, vocês que têm esse problema, que o Brasil já tá chegando nesse lugar, né? De como é que tem uma descendência se as mulheres não querem ter filhos, né? Então o controle da natalidade, como é que você vai fazer essa ingerência sobre o corpo feminino? Tudo isso é uma pequena revolução feminina que está sendo respondida com a mais absoluta violência. E os poderes têm um papel nisso? Os governos... Os governos recheados de homens? É isso. Sim, tem. É isso. Como é que a gente vai ter... Claro que existem mulheres que têm discursos absolutamente machistas. O machismo é um discurso que está na boca de homens e mulheres também, né? Claro. Existem, claro. Perpetuam, não é? Porque foram ensinadas assim, elas também, não é? Mas quando você tem mulheres no poder, a gente sabe hoje por estudos que você consegue juntar mulheres de visões pessoais muito distintas, evangélicas, ateias, enfim, progressistas, conservadores. A gente tem pautas comuns. Uma pauta comum é o direito a receber o mesmo salário que um homem. Outra pauta comum é a divisão de tarefas e outra pauta comum é o fim da violência contra a mulher. Então, quando uma mulher chega no poder, alguma chance de ter uma pauta comum é grande. Então a gente precisa das mulheres lá também. Chegou a escrever também, já se pode falar sobre a relação entre o discurso conservador e o feminicídio, e a pergunta ecoa, é aquele silêncio incómodo, e eu trago a pergunta: como é que está o movimento feminista no Brasil? Para a teórica Bell Hooks, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Sabendo nós que também é muito comum associar-se a palavra feminismo a machismo
e mulheres que estão contra homens. O feminismo no Brasil, eu não poderia mapeá-lo, acho que ele é muito complexo, acho que eu não sou a pessoa mais habilitada a explicar como é que tá esse rolê que é complexo, mas é muito ideológico, né, essa ideia de que o feminismo seria uma coisa contra os homens e que então que a gente não gosta dos homens. É impressionante esse uso ideológico dessa ideia, porque muito frequentemente mulheres antifeministas, é tão paradoxal, elas jamais poderiam estar indo a público falar do seu antifeminismo, porque essa conquista de vir a público falar, de ter voz, de trabalhar, de ir à política, é uma conquista. Votar é uma conquista do feminismo. Então a gente tem muitas mulheres são feministas sem poder usar esse termo, porque esse termo ficou extremamente capturado ideologicamente, né? Mas acho que muitas mulheres que não se dizem feministas têm reivindicações idênticas às nossas, com muita dificuldade de reconhecer isso. E muitas mulheres são machistas mesmo. Ponto. Né? Ponto. Ponto. O Brasil continua a ser um país socialmente dividido, rachado, mesmo pós-Bolsonaro? Sim, muito. Fortemente. A gente tinha, tempos saudosos, a gente ainda tinha uma centro-direita, uma direita minimamente racional e, né, que saudades, né? E hoje a gente só tem mesmo representatividade de uma extrema-direita. E uma conversa muito fajuta de que algumas pessoas que na verdade são extremamente radicais seriam esse centro-direita, né? Então, o centro-direita do Brasil está a ser ocupado pela extrema-direita. Pela extrema-direita, mas com um discurso... Esse homem foi a favor do golpe recentemente, da tentativa de golpe que houve no Brasil recentemente, mas ele se vacinou, então ele é um moderado. Ele é sabidamente a favor do golpe, né? Então, assim, tem um discurso muito deturpado, usado pelas redes, né? Então essa polarização depois de Bolsonaro, nunca mais. E isso teve uma repercussão terrível na clínica, terrível nas famílias. É muito raro um analista atender os seus pacientes todos premidos pela mesma violência. Porque as pessoas vêm com histórias particulares. Mas quando você está numa guerra, numa pandemia, ou circunstâncias gerais assim, você vê todos os pacientes chegando no divã e falando, pelo amor de Deus, não aguento mais essa pandemia. E cada um fazendo uma coisa muito distinta com isso, né? Isso que é interessante. Cada um faz uma coisa muito distinta com a mesma experiência, né? E no caso da polarização, quando começou, as pessoas falam assim, eu não posso mais conviver com a minha família, porque eles são dessa ou daquela posição. Ou eu descobri que a minha família é homofóbica, porque vão votar no cara que acha que não deve ter casamento entre homossexuais. Enfim, foram se descortinando posições e elas foram recrudescendo, e isso teve efeitos terríveis nas famílias rompidas, assim, que funcionavam super bem, que não se toleram mais, e grande sofrimento. E a gente ainda vive isso. A gente vive qualquer coisa que você falar que seja um benefício social, que seja visando, assim, uma minoria, tudo isso é colocado como extrema esquerda. Direitos humanos hoje é considerado extrema esquerda. É uma coisa muito surreal que está acontecendo. Por cá, igual. Meu Deus. É verdade. E como é que encara o futuro que aí vem? Com pessimismo, com otimismo, a partir desse lugar e desta reflexão? Eu sou uma corrigível otimista. Não sei se isso é bom, mas isso me ajuda a acordar todo dia de manhã. Mas eu sempre tenho uma fantasia, é pura fantasia, tá? Não tem nenhum valor, assim, de interpretação social, sociológica, política. Eu fico pensando que deve ter sido a Segunda Guerra, né? Como as pessoas que viviam na Europa, vocês sabem, eu não sei, a gente não tem guerra, nunca teve guerra no Brasil. Assim, dava para acreditar no futuro com bombas caindo sobre a cabeça? Eu acho que a gente está vendo bombas caindo sobre a nossa cabeça e talvez a gente tenha que acreditar
Tem que acreditar. É o que temos, né, Bernardo? Se a gente não acreditar, acabou. Então não acreditar num futuro melhor. No futuro melhor, acreditar que a gente pode superar isso daí, arranjar um outro jeito. A gente já vê as Big Techs sendo reguladas no mundo inteiro. A gente já vê as pessoas tentando tirar esses aparelhos da mão das crianças. Ou será que isto tem que piorar ainda mais para aprendermos? Eu acho que isso é um risco. Eu também acho. Os conservadores, eles partem da fantasia da destruição total para começar do zero. Não tem isso. Não tem essa destruição total, começa do zero. Não tem, porque não tem zero. A gente sempre começa com as nossas mazelas. Então, não tem que piorar nada. A gente tem que melhorar tudo. Gosto disso, Vera. Eu faço parte desse clube. Tenho agora um áudio para si e depois quero que comente. Preparada? Sim. Boa. Oi, Vera. Aqui é a Giovana Madalosso. Você sabe que eu sou sua fã, já falei isso pra você algumas vezes. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer, porque você vem puxando a corda e levantando o sarrafo do debate progressista no Brasil. Você é uma psicanalista maravilhosa, respeitadíssima. Você é uma ensaísta potente, muito precisa, uma comunicadora cativante. Todo mundo adora os seus podcasts. E recentemente eu descobri que você é uma romancista de mão cheia. Além disso, fiquei sabendo que você acorda muito cedinho, todos os dias, 6 da manhã, para ir para academia. Ou seja, você é uma super Vera, né? Essa mulher maravilha. E a minha pergunta vem daí, para desconstruir um pouquinho esse mito. Queria que você contasse pra gente alguma fragilidade sua ou alguma história de fracasso. Pois é, acabámos de ouvir a escritora e cronista Giovana Madalosso, que já aqui esteve, e que traz mais umas achegas de conhecimento sobre a Vera Iaconelli, como o facto de ter uma energia fora de série a acordar com as galinhas, expressão nossa, não sei se vocês usam, para treinar o corpo no ginásio, na academia, como dizem, porque um corpo de Mulher Maravilha aos 60 não se faz sozinho. E deixa uma pergunta certeira, que é o avesso do sucesso, que todos gostamos de saber, os babados, como dizem, porque perfeição não é coisa natural nem humana, e convoca Vera a contar uma fragilidade ou história de fracasso. Queremos saber. Questiona também sobre se na vida os fracassos são edificantes ou essa é uma ideia enganosa. Estou muito curioso com a resposta, Vera. Vamos ouvir a resposta da Vera na segunda parte desta conversa, onde vamos conhecer algumas das músicas que a acompanham, as sugestões culturais que trouxe e talvez surjam mais surpresas. Tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas!